noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. A nossa casa está meio vazia hoje, né? Porque festa, comemorações, mas espiritualmente nós estamos envolvidos com muitos irmãos que também vieram aqui em busca desse momento e a gente só tem que agradecer a Deus por essa oportunidade, né? E agradecer a todos pela colaboração, as contribuições com cesta básica, enxoval dos bebês, os irmãozinhos que situação de rua que também são assistidos pela nossa casa e todo esse trabalho que nós vemos, que já vem há muitos anos acontecendo com a ajuda de todos, não é? Então quem desejar conhecer para o trabalho, fica à vontade, enxoval dos bebês. Toda quinta-feira estou aqui, posso mostrar à vontade para quem desejar ver o nosso trabalho. São tudo voluntários, tudo jovens como eu, tá? É tudo de 18 para cima, mas bem para cima mesmo. Mas é um trabalho feito muito lindo, muito com amor. Os irmãos são assistidos na rua também com uma equipe maravilhosa, que fazem comida, lanche, e mais o atendimento espiritual, o carinho, né? E temos as cestas básicas, que a gente distribui todo mês. E também quem quiser futuramente ser um sócio contribuinte da nossa casa, para ajudar a pagar aluguel, luz, água, a água que toma, produto de higiene e tantas outras coisas, também fica à vontade, não tem valor estipulado. Cada um vai colaborar com o que pode, né? E se pode, senão não tem problema. Mas essa é a nossa tarefa aqui na casa. Então, muita gratidão a todos, sejam sempre bem-vindos. E nós vamos agradecer a Deus por esse momento, a última quinta-feira do ano, para o nosso trabalho, mas é um presente na nossa vida. O melhor presente de Natal que nós podemos ganhar e de Ano Novo é trabalhar na doutrina espírita. É uma maravilha, né? E a gente que estuda, que conhece, a gente vê que magnífico que é na nossa vida. E eu trouxe uma mensagenzinha para a gente começar o nosso trabalho da noite, tá? E rogando a Deus, a Jesus, que possamos, nesse momento, pedindo a permissão divina para iniciar a nossa tarefa da noite, contando sempre com a proteção e o amparo do nosso Pai Criador, do nosso Mestre Jesus, da Doce Mãe Maria de Nazaré, dos mensageiros do bem, abraçando e cumprimentando e agradecendo o mentor espiritual desta casa, a sua legião de companheiros, que há muito tempo esse trabalho já foi preparado, nos aguardando com todo carinho, e que nós possamos com muito carinho abrir o nosso coração para receber tudo aquilo que foi preparado para cada um de nós. E assim, com muita gratidão, nós iniciamos com uma mensagenzinha muito especial. Senhor Jesus, faze-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda aos que se despreocupam de si mesmos, distribuindo em teu nome a esperança e a paz. Ensina-nos a honrar teus discípulos fiéis com o respeito e carinho que lhe devemos. Elimina do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Não nos deixes confiados à própria cegueira e guia-nos os passos no rumo daqueles companheiros que se elevam, humilhando-se e que, por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos em se fazendo pequeninos a fim de auxiliar-nos. Glorifica-o, Senhor, coroando-lhes a fronte com os teus lauréis de luz. Abençoai-nos, Senhor, a todos, tanto os grandes como os pequeninos, para que um dia possamos nos reunir em teu rebanho divino de paz e de amor. E que a paz de Jesus esteja com todos nós. Hoje o palestrante vai ser o Diego, né? Que vai trazer uma mensagem muito linda para todos nós. E que o Diego seja acolhido com muito carinho no nosso coração. E que ele possa ser envolvido pelo seu mentor, pela espiritualidade,
para nos transmitir tudo aquilo que ele propôs a fazer com muita tranquilidade, com muita serenidade. Agora é o Diego. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de Jesus, esta casa de oração, a extensão, de tantas moradas que se referia ao nosso Mestre Jesus. Antes de iniciar essa palestra, eu gostaria de passar aqui um vídeo, porque certamente é sempre em cima dessa inspiração, desse irmão tão querido, desse Mestre maravilhoso que Deus nos enviou, que é o nosso Mestre Jesus. O tempo todo em que ele esteve aqui entre nós, se dedicou a nos ensinar, todos os instantes. Não houve um segundo na sua jornada que não fosse um ensinamento para nós. Talvez nós não estivéssemos preparados naquele momento, ou até mesmo hoje, para entender cada um dos seus ensinamentos, mas se pararmos para analisar, ele ao tempo todo estava nos ensinando a trilhar a jornada, a passar pelas dificuldades, os momentos da nossa vida, o nascer, o viver, o desencarnar. Mês de dezembro, mês que ficou aí convencionado para que nós comemorássemos o nascimento de Jesus. Historicamente, a gente sabe, e há estudos com relação a isso que apontam que provavelmente o mês mais certo do nascimento de Jesus tenha sido outubro, por vários pontos e relatos na história. Mas o mais importante é que a gente dedicou realmente um mês para que a gente sempre lembrasse, não que a gente esqueça ou que tenha algum dia que a gente esqueça de Jesus, mas que a gente lembrasse da vinda dele até aqui. Houve uma preparação num plano espiritual muito grande para que ele estivesse aqui. Cada ponto, cada acontecimento da jornada foi cuidadosamente preparado para nos ensinar. Então eu digo que Jesus esteve todo momento nos ensinando algo. Eu gosto muito dessa passagem de João,
porque é o que define realmente a doutrina espírita como sendo consoladora e como sendo o consolador prometido pelo Cristo. Ali a gente tem a passagem que está: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, ou Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. O que Jesus está ali falando é para os discípulos, naquele momento em que ele revela que a passagem, que o fim está próximo, da sua jornada, e observando o desespero e a tristeza dos discípulos, Jesus então traz ali algo do futuro, algo que ele já sabia que aconteceria, que seria o momento em que a humanidade estaria pronta para receber e conhecer o Espírito de verdade, que traria essas informações, que poderia consolar. Porque todos nós sentimos a partida de Jesus. Mesmo hoje, quando olhamos a história e lembramos, nós sentimos saudade. E esse é o grande sentimento que nós temos quando a morte do corpo físico e a desencarnação chega até nós. É a saudade. Talvez a grande dificuldade de podermos externar o nosso amor àquela pessoa que amamos, porque ela não está ali perto fisicamente. Nós vamos falar sobre isso. E aí continua: mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Quando a gente lê essa parte, eu sempre imagino por que ele fala que a partir do momento que chegar esse Consolador, ele vai estar eternamente conosco. Por que a gente não... O que a gente pensa quando a gente lê, quando a gente reflete sobre isso? A partir do momento, lá em 1857, quando Kardec codificou os ensinamentos trazidos pelos Espíritos e pelo Espírito de verdade que presidiu a codificação, estava lá em todos os instantes, se dispôs inclusive a todos os dias 1/4 de hora a responder às dúvidas de Kardec, o Espírito de verdade estava lá. Então, a todo momento, o que a gente aprende? Que a partir daquele momento, o Espiritismo se instalou aqui. Para quem ainda não conhecia, para quem ainda não havia tido contato com a doutrina, a partir deste momento, esses conhecimentos estarão eternamente conosco. Toda a nossa jornada vai ser sempre assim, até quando não precisarmos mais reencarnar. Nós vamos vir, vestir um corpo de carne, desenvolver as nossas tarefas, desenvolver habilidades, colocar em prova os nossos conhecimentos e aprendizados, nos redimir dos erros do passado, fazer as pazes com os nossos inimigos ainda, e depois retornar à pátria espiritual, que é o nosso verdadeiro lar. Então, o intercâmbio que se dá entre o plano material e o plano espiritual, como descrito no livro dos médiuns, a forma como o universo funciona, como está lá na Gênese, tudo isso vai ficar eternamente conosco. A partir daquele momento para frente, todas as vezes que retornarmos, nós vamos encontrar esse conhecimento, assim como encontramos os conhecimentos que Jesus deixou. Ele veio primeiro, o Consolador veio em seguinte. Então, eternamente teremos agora esse conhecimento conosco, o que é muitas vezes um peso, de certa forma, já que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará aqui, todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Por isso que eu digo que, de fato, não só por isso, mas várias reflexões, de que a doutrina espírita é o Consolador prometido, porque a doutrina espírita, diferente de qualquer outra religião ou seita, ela se baseia nos ensinamentos de Jesus, mas não foge dos ensinamentos de Jesus. Então, de fato, a doutrina faz aqui lembrar de tudo que Jesus ensinou e explica muito mais, de forma que não é um sofisma, não é uma doutrina que se apropria dos ensinamentos do Mestre Jesus
para colocar outros entendimentos e outras coisas. Não, ele dá continuidade. Explica muitas das parábolas, todas as parábolas de Jesus, mostra que o que se diz milagre, na verdade, não é milagre. Está tudo dentro das leis divinas. O mestre que sempre disse que vivia em comunhão com o Pai, não poderia derrogar nenhuma de suas leis. Quando a gente pega o caso de Lázaro, por exemplo, as pessoas pensam que é um milagre, porque imaginam que Lázaro estava morto, em decomposição. Jesus manda que retire a pedra, que desate os nós, né, das amarras que seguravam, para ele sair andando. E quando a gente observa que, na verdade, o que ele vivia era um estado cataléptico, algo que a própria ciência explica. Então, a doutrina espírita, ela é o consolador prometido justamente porque ela faz lembrar o que Jesus nos ensinou e explica muito mais. E o Espírito de verdade, como Jesus nos prometeu, está lá, em toda a doutrina, né, com Kardec. Agora, uma questão que a gente precisa entender, e é muito difícil, e eu não peço aqui que a gente aceite e que a gente ache que seja normal ao ponto de se desfazer ou olhar com desdém, porque é impossível. O assunto que eu gostaria de tratar aqui inicialmente, que é o que vai até sustentar depois as outras reflexões, é quando a gente fala sobre o desencarne, que é a morte. Culturalmente, a gente aprendeu a temer a morte, pelo desconhecido, por ser algo que a gente não sabe o que é. A gente sabe que acontece, mas não sabe o que acontece depois, como é que é, se deixa de existir, se vai existir num paraíso, num inferno, num limbo, aonde vai ser. E o nosso próprio instinto de conservação nos faz temer qualquer possibilidade de desencarnar. Então junta essas duas coisas e a gente cria um tabu e deixa de querer falar e entender isso. O Livro dos Espíritos nos explica como se dá, mostra como acontece esse desligamento. E o mais importante é que a gente entenda o seguinte: a gente aprende, ou às vezes tem uma concepção aí equivocada, que o plano espiritual e o plano material são coisas distintas, separadas, muito longe uma da outra. A gente acha que quando desencarna, sai do plano material e vai para o plano físico, logo se imagina algo, por exemplo, como uma escada gigante, né? Que a gente às vezes vê em desenho animado, alguns filmes até, que você tem aquela escada que sobe e vai muito longe, ou que você desce, vai descendo, ou que você de repente sai do seu corpo, se separa e sobe e fica subindo. O plano material e o plano físico, eles estão juntos, caminham juntos, em paralelo, mas muito próximos um do outro. Há muitos relatos de pessoas que desencarnam e, dependendo da condição e da consciência, em questão de minutos, ela consegue já visualizar o seu corpo ali inerte, já sem vida, sem o fluido vital que animava aquela matéria, e ele segue para o plano espiritual, ou ele continua ali no plano material, dependendo do quê? Da sua vontade, do seu pensamento. Então eu queria trazer aqui questões que estão no Livro dos Espíritos, que é importante que a gente sempre estude, esteja sempre lendo as obras de Kardec. Claro que os outros livros também são importantes, as obras correlatas. André Luiz traz tantas informações importantíssimas. Quem aqui acompanha as palestras online de uma maneira geral, talvez já tenha visto alguma palestra do Décio Iandoli, e ele sempre comenta isso, né? Que tem coisas que eram ditas por André Luiz há 70 anos atrás, que ninguém acreditava e dizia que era uma mentira, e hoje a ciência comprova. 70 anos atrás. E tem muitas coisas que ele fala que a ciência também rebate, e ele mesmo fala, dá mais 20 anos para a ciência chegar lá. A doutrina espírita, ela é maravilhosa. Ela tem em seu pilar ciência, filosofia e religião. É importantíssimo, porque ela abraça todos os pontos do ser humano. A religião, no sentido de religar-se, né? Não é isso? A palavra religião é religar-se.
religar-se à divindade, religar-se à espiritualidade, àqueles que partiram, a filosofia que busca o questionamento e o entendimento de todas as coisas que estão à nossa volta. Não é isso? E a ciência? O que é a ciência? Ciência é Deus, em todos os pontos. A ciência mesmo, ela não acredita que não exista Deus. Porque os acontecimentos, por exemplo, para gerar a vida, para que tenhamos a vida no planeta Terra, são tantos detalhes minúsculos, microscópicos, que precisam estar em comunhão, em perfeita harmonia para que exista vida, que não há como você pensar que isso foi ao acaso, que uma grande explosão criou isso. Mas imagino que tem que ter alguém que faz tudo isso. E a harmonia como tudo isso funciona. Se a gente, por exemplo, for estudar a lei de sociedade que está lá no Livro dos Espíritos, a gente vê que a lei de sociedade ela se aplica em todo o universo. As formigas trabalham em sociedade. Quem as ensinou a viver daquela forma? Os outros animais também, eles têm os comportamentos sociais, ainda que deturpados às vezes, tudo, mas tem. Então quem faz tudo isso? Se você tem um efeito inteligente, você precisa ter uma causa inteligente. Não dá para ser criado do nada. Então, uma coisa que eu acho muito importante a gente, nesse início aqui, a gente refletir, são sobre esses temas, essas perguntas que estão lá no Livro dos Espíritos, que vai falar sobre o desencarne. Que a morte, ela não existe. O que existe é a morte do corpo físico, que deixa de ter o fluido vital que animalizava aquela matéria e fica inerte. E nada mais claro e explica mais do que o que está lá em Eclesiásticos: do pó viestes, ao pó retornaste. Porque estamos falando da matéria. Então a matéria, ela veio daqui. A gente auriu aqui, condensou essa matéria e temos o corpo físico. Quando a gente não precisa mais, a gente deixa, e ela, deixando de ter o fluido que a condensava, se perde de novo no pó. Mas o nosso espírito, esse é imortal, e já vem de muito tempo nessa jornada evolutiva. Na pergunta 154 do Livro dos Espíritos, a separação da alma e do corpo é dolorosa? Não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. A alma. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. Aí tem aqui um comentário, a nota de Kardec, que diz que na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica, fluido vital, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Então, numa morte natural por idade, por exemplo, ele vai perdendo esse fluido vital ao longo da sua vida. Então, ele vai desencarnando, vai desfazendo esses laços pouco a pouco. Por que é importante a gente entender isso? Quando alguém desencarna, para a gente é uma dor, como eu falei, por conta da saudade, por a gente não poder ter aquela pessoa ao nosso lado. E é normal, é natural, a gente tem que sentir isso mesmo, porque isso só quem sente é quem tem amor. Quem não tem amor não sente saudade, não sente falta. Então é natural, e a gente deve chorar, sentir falta, fazer prece, mas devemos ter cuidado com o sentimento. E esse sentimento só pode ser realmente verdadeiro se a gente tiver o entendimento. Em que sentido? Entender que a morte foi uma passagem, que aquela pessoa agora não está mais entre nós. Então não deve ter um peso esta passagem. Às vezes a gente culpa a pessoa que partiu. Puxa vida, não se cuidou, não fez os exames, tanto que eu falei, não está aqui porque não me ouviu, porque é cabeça dura. Então você sente falta, saudade, e você transforma isso às vezes num sentimento que não é bom para quem foi e também para quem está. A dor da saudade, como dizia Chico, é uma dor que dói dos dois lados. A saudade de você não poder externar o seu sentimento, o seu amor por aquela pessoa. A pessoa está aqui do seu lado, em planos diferentes, como eu disse, são paralelos, mas muito próximos, de maneira que nós estamos aqui encarnados e aqui estamos cercados de irmãos desencarnados, que nós não podemos ver, mas que eles estão aqui do nosso lado. Às vezes é um tio, uma tia, uma mãe, um irmão que está aqui falando com você e ele sente saudade e fala, a pessoa não consegue
sentir o meu amor. Essa é a saudade. Essa é a dor da separação. Mas Deus, que é infinitamente bom e justo, misericordioso, nos ama incondicionalmente, diz que essa separação ela é momentânea. Que um dia estaremos juntos de novo, como estávamos antes de vir. A morte, como a gente entende, que essa separação, ela acontece dos dois lados. Quem aqui lembra-se, né, do filme Nosso Lar, ou o livro, no momento em que a mãe de Lísias, se não me falha a memória, vai reencarnar. E ele sente essa dor da separação como se ela fosse morrer. Mas ela está indo viver num outro plano. Mas é a dor da saudade. Mas que a gente deve sempre lembrar, por exemplo, a pessoa ela partiu, ela voltou para casa. Que os nossos irmãos da espiritualidade amiga estejam com ele, que acompanhem. Lembre-se, depois aqui eu vou falar sobre a questão do sono, que é importantíssimo, que a gente esquece. A gente acostuma, talvez, porque quando criança fomos educados dessa forma, a achar que dormir, sonhar, é como sonhar num desenho, é como sonhar com algo que vai acontecer, sonhar com o futuro. Quando a gente dorme, há o fenômeno que está descrito no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, que é a emancipação da alma. É mais um momento da declaração clara de Deus, do amor de Deus por nós. Porque ainda que cativos aqui na matéria, presos a esse corpo físico, durante a noite, do repouso da matéria, ganhamos a liberdade momentânea do espírito deixar o corpo e seguir para onde quer. Dependendo do seu estado de consciência, da forma como ele vive aqui, ele pode trabalhar no plano espiritual, visitar outras pessoas encarnadas também e se encontrarem durante o sono. Quantos laços são refeitos no plano espiritual durante o sono? De brigas entre familiares, que aqui não conseguem se acertar porque às vezes o orgulho ou outros sentimentos não deixam, e que lá no plano espiritual fazem as pazes, e quando retornam aqui, começam a conversar como se nada tivesse acontecido. Eles fizeram as pazes lá. Isso é muito comum. Então Deus dá a cada um de nós, mesmo quando cativos aqui na matéria, através da emancipação da alma, seguir como espíritos livres que somos. Porque a liberdade é uma lei divina. Está lá no Livro dos Espíritos, a lei de liberdade. Estarmos aqui é reflexo da nossa liberdade. Nós escolhemos estar aqui, planejamos estar aqui, sonhamos com todos os acontecimentos, com a vitória ao sair daqui. Na pergunta 155, como se opera a separação da alma e do corpo? Desligando-se os liames, ou é tudo aquilo que liga uma coisa a outra, que une. Então, desligando essa união, que na verdade é entre o perispírito e o corpo material, ele se desprende. Isso pode se dar gradualmente, ou pode se dar também de uma maneira um pouco mais abrupta em alguns casos, mas normalmente isso se dá aos poucos. Quando vai chegando o momento do espírito partir, ele vai se desligando, a espiritualidade vai trabalhando. E a gente sabe que muitas vezes no hospital, há casos em que a família ela acaba por amor, né, por medo da separação, acaba dificultando o desfazimento desses laços. Por isso que muitas vezes a espiritualidade cria situações em que a família se afasta do leito daquela pessoa que está ali doente, para que eles possam desfazer os laços. A família pensa que melhorou, que alguma coisa, e quando volta a pessoa desencarnou. O nosso pensamento é poderoso. A gente pode curar com o olhar, com o toque, com o abraço, com uma palavra. Basta que isso venha do coração e não apenas dos lábios. É isso que Jesus ensinava o tempo todo. Por isso que ele falava tanto do interior. Ele falava da nossa essência. Porque nós, principalmente naquele tempo, estávamos tão presos à matéria, à ideia da matéria, apenas comer, gozar das outras coisas e tudo mais, que mal pensávamos no espírito. Então Jesus sempre quis mostrar para a gente sobre o nosso interior, como devíamos nos preocupar com o nosso interior,
Não com o que está fora, mas o que sai de dentro, o que brota do coração. A separação se verifica instantaneamente numa transição brusca? Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que se fosse libertado, como algumas vezes a gente vê, né? Em algumas filmes, algumas demonstrações e tal. Aí aqui, ó, os dois estados se tocam e se confundem, encarnado e desencarnado, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco, poucos dos seus liames, né? Pouco a pouco dos seus liames. Os liames são aquilo que une uma coisa a outra. Estes se soltam e não se rompem. Não há uma ruptura. Isso mostra que há algo que está fazendo com que aquilo aconteça. Não é simplesmente ao acaso. Então o Kardec diz o seguinte: durante a vida o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório material ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo e não desse envoltório. Por isso que eu fiz aqui questão também de colocar no início aquele filme, né, sobre Jesus. Jesus esteve todo o tempo mostrando pra gente, né? Não foi isso? Eu passei? Passei. Isso. Era esse slide que eu estava lendo aqui. Eu passei aquele vídeo. Por quê? Jesus ensinou tudo, né, que ele passou, e no final, quando ele desencarna, o que acontece com ele? Ele volta com o seu corpo, mas já não é o corpo de carne, o seu perispírito, mostrando pra gente que depois da morte há o retorno. Então se cria sempre essa ideia do milagroso, do extranatural, do extraordinário, quando na verdade tudo isso é um processo natural. Morrer, nascer, viver, é o que a gente faz para poder desenvolver e evoluir. Continuando aqui na pergunta 156, a separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica? Na agonia, às vezes a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, não obstante, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo físico, a matéria, é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração lhe fizer circular o sangue pelas veias, e para isso não necessita da alma. Quem aqui lembrar, por exemplo, do livro Há 2000 anos, quando, por exemplo, quando tem uma parte em que eles são jogados, né, ao circo, aos leões, eles ficam com muito medo de morrer naquele instante ali, de sentir o leão, aquelas coisas. Mas a espiritualidade retira o espírito antes disso. E por isso que ele fala que na agonia, às vezes a alma já deixou o corpo. E em muitas situações é isso que acontece. Quando a gente ouve as declarações, as psicografias, a grande preocupação da família, dos entes, é se a pessoa sofreu, sentiu dor, né? Lógico, como? E eles sempre falam a mesma coisa: nada senti, somente um torpor. Quando dei por mim, estava em tal lugar, eu nada senti. A única coisa que o ser sente é a dor consciencial. E isso não tem como fugir. Mas é importante que a gente tenha esse entendimento, porque não é esse o propósito. Porque senão fica parecendo que Deus deu a vida pra gente, nos colocou aqui para sofrer sempre. E não é isso. A jornada aqui é de amor, é de trabalho, é de conhecimento, é de ajuda, de auxílio. A gente sofre quando a gente deixa de se preocupar com o próximo e passa a preocupar somente conosco. Lembra aquela que a Joana de Ângeles fala pro Divaldo? Quem se dedica a enxugar a lágrima do próximo, do outro, não tem tempo de chorar. Quando a gente se dedica a ajudar o próximo, a gente para de se preocupar com a gente mesmo. Então esses sofrimentos que a gente tem da nossa jornada são sempre ligados ao nosso orgulho, à nossa cupidez, à nossa inveja, coisas que a gente veio aqui para tratar, para melhorar, né? Para reajustar.
No momento da morte, a alma tem às vezes uma aspiração, o êxtase que lhe faz entrever o mundo para o qual regressa? A alma sente muitas vezes que se desatam os liames que a prendem ao corpo e não emprega todos os seus esforços para se desligar de uma vez. Já parcialmente separado da matéria, vê o futuro desenrolar-se ante ela e goza por antecipação do estado de espírito, mostrando que nós sabemos, sentimos quando esse momento vai chegar. É como reencarnar. Se a gente lê lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que a sensação é como a de um cego que se aproxima do fogo. Você não vê o fogo, mas você sente o calor, você sente quanto mais você vai se aproximando, aquilo causando um efeito em você. É a mesma coisa, a gente sente. Tem muitas pessoas que relatam isso, né? Eu não estou me sentindo bem, alguma coisa. Enfim, é isso que ele está querendo dizer aqui pra gente. E na pergunta 159, que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, isso é importante, estarás no primeiro momento envergonhado de haver feito. É o que a gente fala da dor consciencial. Para o justo, é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso, porque não receia nenhum perquiridor. Eu falo que a doutrina espírita ela é consoladora. Além dessas explicações que nos mostram o que vai acontecer, ela nos diz o que devemos fazer para não sofrer tanto, para passar por esse momento de maneira melhor, vamos dizer assim. Está tudo escrito aqui. É a nossa jornada, é o que nós viemos aqui para fazer. Reforma íntima, mudar as nossas más tendências. E é uma coisa muito curiosa, tem um outro palestrante agora, eu só me lembro o nome dele é Emerson Perdesoli, se eu não me engano, uma coisa assim. Inclusive foi mais ou menos em cima dessa palestra dele que eu inspirei para falar sobre esse tema. Que ele fala, a palestra do tema dele é Morri e Agora. Inclusive tem um livro da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, né, que ela também tem esse título, que é bastante interessante, porque fala dessas nossas dificuldades, né, e como a gente fica quando chega no plano espiritual. Mas nessa palestra, ele fala uma coisa que me chama muita atenção. Ele diz assim que no nosso plano reencarnatório, 4 coisas estão assim marcadas, né, que a gente decide ali mais ou menos. Não que não possa ser mudado aqui no curso da nossa existência. Tudo pode ser mudado. Nós estamos predestinados por conta do nosso plano reencarnatório. Mas ao chegar aqui, tudo pode mudar. A gente pensa diferente, lá a gente está cheio de coragem, motivação, chega aqui, a família dificulta, o trabalho é pesado e a gente às vezes muda a nossa jornada. Mas ele diz que 4 coisas. A família, queremos reencarnar, claro, né? Se a gente precisa vir através de uma mãe, a gente precisa de uma família, né? Ou pelo menos da mãe e o pai. Então isso daí é uma coisa que já está decidida em que família mais ou menos a gente vai vir. O tipo de trabalho que iremos executar, qual é a profissão, que trabalho iremos desenvolver, se vai ser só na caridade, se vai ser algo que vai ter as duas partes, como a medicina, que você pode, né, trabalhar com o seu sustento, como pode também auxiliar o próximo. O casamento que iremos ter, se iremos ter, com quem será, né? E que tipo de relacionamento será? Será um casamento? Se será apenas um namoro? E o tipo de morte, a forma como iremos desencarnar. Claro que tudo isso pode ser mudado, e ele mostra até mesmo um caso do livro, se não me engano, Os Mensageiros, em que uma das pessoas tinha lá, entre outras atribuições aqui a resolver, e que o final ele ia passar alguns meses internado e ia acabar desencarnando. Era isso. Mas ele acabou contraindo dívidas por não desenvolver aquilo que ele veio aqui fazer. Ele estava comprometido com outros 6 espíritos aos quais ele deveria ajudar e cuidar, mas em um momento ele decide mudar a sua jornada e acaba, de certa forma, sofrendo com isso. Então, essas 4 coisas estão assim predestinadas para nós. E se nós olharmos a nossa vida, né, é exatamente isso. Entre outras coisas, é claro, né? Bom, vamos seguindo aqui na pergunta 160.
O Espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na terra e que morreram antes dele? Será? O Espírito encontra imediatamente? Ele fala, sim, segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Quase sempre eles, esses parentes, que foram antes de nós, o vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a libertar-se das faixas da matéria. Gente, é o amor. Não é isso que a gente está falando? Então não precisamos nos preocupar. Precisamos realmente manter o amor, o pensamento. Lembrar das pessoas que partiram com amor. Lembrar dos bons momentos. Daqueles momentos de felicidade que nós tivemos um com o outro. Dos ensinamentos, das palavras. Quando nós retornarmos à pátria espiritual, iremos todos nos encontrar. Ainda que não tenhamos convivido em família, a gente não sabe como foram as outras encarnações. Às vezes eu não vim na família da Maria José ou do seu Vanderlei, mas talvez tenhamos desenvolvido esses laços familiares em outras encarnações. Hoje estamos aqui como trabalhadores, mas talvez já tenhamos vivido como uma família realmente, como a gente conhece nessa concepção atual. E por fim aqui dessas perguntas, a pergunta 165, o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Eu falo tudo isso para a gente ter a importância da doutrina espírita para nós. Isso faz toda a diferença, não é que a gente vai sofrer menos. Nessa palestra, por exemplo, do Emerson, ele fala justamente isso, que numa passagem lá do livro Nosso Lar, o ministro ele vai até a Alemanha para ajudar, na Segunda Guerra, para ajudar as pessoas que estão desencarnando e tudo, Então ele vai lá para ajudar a socorrer os espíritos que desencarnaram. Sabe qual que é a maior dificuldade que ele encontra? É que ele chega lá e os espíritos o veem e acham que é uma alma penada. E saem correndo. Mesmo se chegar um familiar lá, ele acha que não, mas se você já morreu, você é alma penada, vou correr. E era verdade, eles fugiam. Então, para nós espíritas já tem esse entendimento diferente. Se você está lá, de repente você acorda e vê um parente seu que já desencarnou, você naquele momento você já vai pensar, acho que morri. Acho que é o primeiro pensamento, Se você olhar e falar, nossa, será que eu estou sonhando ou será que eu desencarnei mesmo? Então você já começa um diálogo perguntando, ou desencarnei, porque você já sabe o que é desencarnar. Ah, desencarnou, você não percebeu, foi dormindo, mas fica tranquila, vem aqui que eu vou cuidar. E você acompanha. Se você acordar de repente em outro lugar, você vai ter também meios e entendimento de como sair de lá. Orando, pedindo a Jesus. A gente às vezes escuta as pessoas, e eu entendo essa questão da humildade quando fala de Jesus, mas sempre acha que Jesus está muito distante. É um espírito de luz, a gente mal chega perto dele. Só espíritos como Madre Teresa, Chico Xavier, que conseguem ter. Gente, Jesus é nosso irmão mais velho. Ele está em comunhão com Deus, executando os desígnios divinos. Eu sempre, quando agradeço a Jesus pela oportunidade de estar aqui com vocês, a oportunidade do trabalho, do estudo, a oportunidade de estar aqui na casa, de cuidar das plantinhas. Eu, dentro do meu coração, eu tenho a plena certeza que é Jesus quem nos deu a permissão de estarmos aqui nesta casa. Essa casa é dele. É dele. Ele está aqui até hoje, desse jeitinho, que ele assim permite. Ele traz os espíritos de luz, os mentores da casa que sustentam a vibração desta casa. Nenhuma casa fica de pé se ela não tiver a vibração do amor dentro dela. Nenhuma. Então Jesus está aqui conosco. Tenhamos esse pensamento também. Falemos com Jesus como se estivesse ao nosso lado mesmo. Porque Ele está. Quando Ele disse que onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali Ele estará, ou ali Ele estaria, é verdade. Ele se faz presente entre aqueles que seguem também as suas ordens, mas também se faz presente através do pensamento. Ele não precisa estar fisicamente aqui. Então Jesus está sempre conosco.
por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para se reconhecer. Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de um sono profundo e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam. À medida que se apaga a influência da matéria, que ela acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. É mais ou menos como reencarnar, só que é mais rápido. O processo de encarnar faz com que a gente precise bastante tempo durante a infância para nos acostumarmos. Agora, retornar à pátria espiritual, que é a nossa verdadeira casa, onde é a nossa verdadeira essência, é mais fácil. Muito variável é o tempo que dura a perturbação. Então, quando a gente desencarna, a gente fica num período que chama de perturbação, até a gente recobrar os sentidos e entender o que aconteceu. Essa perturbação, ela pode levar de algumas horas, como também meses e muitos anos, dependendo da forma como a gente vive aqui. Se a gente vive buscando nos aprisionarmos à matéria em todos os instantes, quando nós desencarnarmos, por que queremos fazer algo diferente? Vamos continuar fazendo o que estávamos fazendo, buscando a matéria, querendo viver da matéria, se preocupando com os bens, com o corpo físico, com as coisas que a matéria proporciona. Se nós buscamos aqui, com a doutrina espírita nos explica e nos mostra, buscar evoluir, crescer, praticar a caridade, nos preocuparmos com os sentimentos, com o amor, com o sentimento do próximo, quando a gente desencarnar, a gente vai fazer a mesma coisa. Nós vamos continuar buscando os mesmos tipos de trabalho e vamos estar amparados pelos mesmos espíritos que estão aqui conosco. Bom, eu só queria agora falar também da questão aqui sobre o sono. Acho que tem esse slide antes. Essa é uma frase do André Luiz que eu gosto muito. Eu tenho muito essa coisa de, quando eu gosto muito de uma frase, eu fico naquilo decorar até gravar. E ele fala assim, que a vida não cessa, e a morte é um jogo escuro de ilusões. Fechar os olhos do corpo não decide os nossos destinos. É preciso navegar no próprio drama, né, ou na própria comédia. A existência é um ato, um corpo uma veste, um século um dia, e a morte é um sopro renovador. E ali no final ele fala, mas eu não vou sofrer com a ideia da eternidade. É sempre tempo de recomeçar. Porque às vezes a gente pode pensar também, nossa, mas a gente é eterno para sempre. Como que vai ser isso, né? Como é que é viver para sempre, nunca acabar? Porque a gente sempre imagina que tem um fim. Mas, gente, vocês imaginam, por exemplo, a gente aqui na nossa vida, se a gente não se dedicar a uma única profissão, a uma única empresa? Cada empresa, nós vamos encontrar novos colegas, novas atividades, novas formas de trabalhar, novo chefe, coisas diferentes. Então, é isso que vai acontecer. Por mais que seja eterno, são várias situações infinitamente desconhecidas por nós de se viver. A gente só conhece a vida aqui no planeta Terra. E nesse molde de sociedade. Imagine daqui a 200 anos como vai ser aqui na Terra. A tecnologia, a forma de trabalho. Uma coisa que era impossível, né, de acontecer ou muito raro, era o home office. Você trabalhar em casa. Hoje é uma coisa muito comum. E é maravilhoso você poder estar na sua casa e trabalhar. Você não ter que se deslocar. E provavelmente seja o futuro. Talvez seja a grande mudança que a gente vai precisar na nossa sociedade para que a gente dê mais tempo à família. Porque em São Paulo a gente sabe, por exemplo, que você perde no mínimo ali 2 horas de deslocamento do seu trabalho até a sua casa e vice-versa. Então você põe 4, 6 horas por dia que você poderia estar com a sua família e você não está. Então, de repente, trabalhando em casa, você tem aquele tanto de horas para trabalhar e depois você fica com a sua família, aproveita melhor o seu lar. Bom, eu falei que durante o sono, né, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que unem o corpo se afrouxam
e o corpo não necessita do espírito. Então ele percorre o espaço, entra em relação mais direta com os outros espíritos. Sabe uma coisa interessante que eu sempre, quando eu leio isso daqui, eu penso que é essa parte aqui, ó. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte. Quando a gente dorme e o nosso espírito está livre, né, temporariamente, ali, está ligado, mas tem certa liberdade, é o estado em que a gente vai estar lá no plano espiritual normalmente. Então, por que esse medo todo? Devemos ter respeito pela vida, pelo corpo, né? Por esse veículo que faz com que a gente evolua e cresça. Mas que o momento do desencarne vai chegar para todos nós. E é natural. E às vezes é só um ponto. Às vezes a gente passa pouco tempo e já vai para outra encarnação. Porque o que a gente quer realmente é chegar a um estado em que a gente não precise mais reencarnar. Onde a gente tem um entendimento, onde a gente possa trabalhar e ajudar outras pessoas sem ficar passando pela reencarnação. Não há necessidade de passar muitas encarnações, como o Livro dos Espíritos também nos diz, que se em cada encarnação a gente fizer as coisas corretas, a gente vai evoluindo e vai avançando mais rapidamente. Então, às vezes, não tem necessidade de você reencarnar 100 vezes num planeta de provas e expiações. Não. Dá para ser em menos. Se você fizer tudo certinho e você ganhar a oportunidade de ir para um mundo de regeneração, é a mesma coisa. E só por último, eu queria trazer essa reflexão, porque isso é uma coisa que toda vez me vem muito na mente, que é essa passagem, porque muitos chamados e poucos escolhidos. Quando eu comecei aqui na casa, a gente começava fazendo encerramento. Vinha aqui, fazia encerramento, fazia abertura, né? É os primeiros passos aí. Eu me lembro que uma vez eu li no Evangelho segundo o Espiritismo uma passagem que falava justamente disso, e eu achei tão bonito que mais uma vez eu decorei e quis falar aqui na prece de encerramento, e sempre ficou gravado isso na minha cabeça. Ele fala assim, que a porta da perdição é larga porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal ainda é frequentado pela maioria. A porta da salvação é estreita porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo. E poucos a isso se resignam. E aí ele finaliza dizendo, é um complemento da máxima, há muitos chamados e poucos escolhidos. Eu sempre fiquei com essa, por que Deus chama tantos, mas escolhe poucos? Por que Ele chama tanta gente, mas só poucos que são escolhidos? Isso antes da doutrina. E na doutrina eu não sei se aprendi, mas eu trouxe esse entendimento. Muitos são chamados. Todos que estamos aqui fomos chamados. Em algum momento da nossa vida, fomos chamados aos ensinamentos de Jesus, à doutrina, a trabalhar. Mas quem escolheu? Cada um de vocês, cada um de nós, é que escolheu atender ao chamado. Somos chamados a trabalhar numa casa espírita, muitas vezes, a trabalhar na entrega, na caridade, nos estudos. E a gente vem, assiste uma palestra, toma um passe. Mas será que a gente aceita? A gente atende ao chamado? O livre-arbítrio. Somos nós que escolhemos atender ao chamado. Então, que pensemos nisso. A espiritualidade de Jesus está chamando a todos nós numa voz que ecoa dentro de cada um de nós, no âmago da nossa alma. É o chamado para ajudar um próximo, a deixar de fazer tal coisa, de deixar de ser invejoso, de deixar de ser avarento, de deixar de ser violento, raivoso, de buscar a Jesus. Mas aí cabe a nós escolher. E aí sim são poucos. Porque para ser escolhido não basta levantar, falar eu quero. Tem que passar pela porta estreita. Tem que fazer grandes transformações sobre si mesmo. Vencer as suas más tendências. Melhorar.
Não vai ser numa encarnação, mas é o primeiro passo que conta. Quando a gente atende aqui os espíritos, os nossos irmãos, né, que são trazidos aqui, que já estão desencarnados, o que a gente sempre fala é que depende deles o primeiro passo. Eles não podem ser obrigados. Nem que você vai lá para um hospital espiritual, você vai receber um tratamento. Não. É preciso dar o primeiro passo. É escolher. Ao ser trazido aqui, está sendo chamado, recebendo a oportunidade. Para ser escolhido, tem que dar o primeiro passo. Bom, eu falei aqui sobre Jesus, sobre a doutrina. Espero que vocês, todos nós aqui, tenhamos esse entendimento de que a doutrina é o Consolador prometido, que não há outra que explique, que seja tão atual, porque se a gente pegar os palestrantes que estão aí, vocês vão ver o quanto a ciência está caminhando e se aproximando do Espiritismo. Não há mais como explicar somente a matéria não determina mais nada. Nem mesmo o cérebro, que por tanto tempo se achou que comandava tudo, e hoje a ciência já tem a certeza que ela responde a estímulos exteriores que ninguém consegue saber que estímulo é esse, mas sabe que é exterior. A ciência caminha para isso, e existem muitos estudos científicos também mostrando a questão tanto da energia, do nosso campo energético, de como ele se modifica e como a gente pode modificá-lo através do pensamento, como também a existência de algo além da matéria. Bom, e como eu falei, em dezembro a gente comemora então o nascimento do Cristo. Não podia deixar aqui de trazer essa música, que certamente é uma prece maravilhosa. Antes, quero trazer aqui um videozinho do Chico, que ele fala sobre o amor, o verdadeiro amor. Quando Emmanuel fala para Chico que ele ia precisar de 3 coisas, disciplina, ele estava falando de amor. O nosso trabalho, seja qual for, nós só vamos desempenhá-lo com disciplina se desempenharmos com amor. Só vamos cuidar mesmo com disciplina da nossa família se for com amor. Só vamos fazer as coisas bem feitas se forem feitas com amor. Nós podemos amar-nos uns aos outros, mas como Jesus nos amou, é sem espírito de remuneração, sem espírito de pagamento algum, de retribuição alguma, é com espírito de sacrifício e de renúncia, porque quem ama não cria problemas, e quem ama sabe viver sem pedir coisa alguma à criatura amada. Esse é o amor que Jesus nos legou. Chico, né? Lindo. E é isso. É esse amor que a gente precisa. Amor, abnegação, que é tão difícil a gente abrir mão dos nossos sentimentos, das nossas vontades, para ver o outro bem, né? A gente ter esse desapego. Esse é o verdadeiro amor. E essa prece, que é a prece de Cáritas, né? Como está escrito ali, ela é uma prece que, quando recitada com a entonação correta, é uma prece de proteção extremamente eficaz, mesmo para iniciantes. Cárita era um espírito que se comunicava através da médium Madame Creole, num grupo de Bordeaux, na França, sendo ela uma das maiores psicógrafas da história do espiritismo. A prece de Cáritas foi psicografada na noite de 25 de dezembro de 1873, ditada pela suave Cáritas, de quem são ainda, outras comunicações. Que a gente lembre sempre dessa prece que a atriz Ana Rosa, se eu não me falha a memória, ela recita com tanto carinho, utilizando realmente a entonação correta. Que a gente lembre que esse ano, agora quinta-feira, hoje é a última palestra do ano aqui na casa, e uma pessoa me perguntou se eu podia ajudar alguém que estava passando por um inferno astral.
E eu primeiramente fui pensar o que seria o inferno astral para o Espiritismo. O que é o inferno astral? O inferno astral normalmente ele acontece um pouco antes de nós comemorarmos o nosso aniversário, né, mais um ano aqui encarnado, ou no final do ano, quando vai iniciar um novo ciclo aqui. Eu sempre imagino que essa sensação que a gente tem, que a gente fica com raiva, que a gente sente falta de algo e não sabe o que é, uma confusão, eu vejo sempre que é uma forma da espiritualidade nos mostrar que algo não está certo, que não estamos fazendo aquilo que viemos fazer. Porque uma mente tranquila, quando você está trabalhando, fazendo as coisas certinhas, você não passa por esses momentos. É muito difícil. Se você está realmente dentro da doutrina, trilhando o caminho de Jesus, é muito difícil você ter essa crise existencial. Porque você sabe de onde você veio, o que você está fazendo aqui. Se você olha as suas dificuldades, seus defeitos, você sabe por que você os tem. Ninguém colocou aí, foi você. Então, eu pensei muito nisso e falei que eu acho que é muito nesse sentido. Quando a gente se afasta do caminho, a gente fica assim, quando vai chegando no final do ano. Então, que a gente aproveite agora esse novo ciclo, em que o Mestre Jesus nos dá a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui encarnados, que a gente faça o nosso melhor, que a gente faça com amor, que a gente esteja sempre em oração. É um ano difícil, mas nós somos trabalhadores, nós somos chamados, e tenho certeza que vamos ser escolhidos, que nós vamos escolher atender ao chamado, com humildade, nos colocando à disposição de Jesus para todos os trabalhos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Dominus
possa agora ir para o passe, mantendo o pensamento em Jesus, pensamento sereno, para que a gente possa se beneficiar desse tratamento tão importante para nós. Que Jesus, que está sempre aqui conosco, abrace cada um de nós. Que nós nos sintamos abraçados por Jesus. Nos mantenhamos em silêncio. Que Jesus esteja sempre conosco. Assim seja.